Eleazar, o herói solitário e a mão de Deus na vitória inesperada, em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 9 e 10. Eleazar, filho de Dodô e neto de Aoi, era um dos famosos 3. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. A história de Davi e seus valentes é pontilhada por feitos de coragem que transcendem o heroísmo humano. E o relato de Eleazar, filho de Dodô, é um dos mais marcantes, ecoando a crença de que a intervenção divina pode mudar o curso dos acontecimentos. Em um cenário de batalha onde a maioria dos israelitas, tomados pelo medo e pela desvantagem numérica, havia se retirado diante da ameaça filisteia, Eleazar se manteve firme. Ele não recuou, não hesitou, mas escolheu ficar e enfrentar o inimigo sozinho, uma decisão que beira o insano se não fosse pela profunda fé e pela força sobrenatural que o impulsionaram. Enquanto seus compatriotas batiam em retirada, deixando Davi e Eleazar em uma posição extremamente vulnerável, Eleazar permaneceu inabalável. Ali, no campo de batalha, ele se lançou contra os filisteus com uma determinação e uma força que só podem ser descritas como sobrenaturais. Sua espada movia-se com uma potência impressionante, desferindo golpes decisivos contra os inimigos que se aproximavam. O relato bíblico nos pinta um quadro vívido dessa luta solitária. Eleazar combateu com tamanha intensidade e furor que, ao final da batalha, sua mão se contraiu em uma cãibra tão severa que a espada ficou travada em seus dedos. Ele não conseguia largá-la, um testemunho físico da entrega total e da força extraordinária que o possuíra naquele momento. Essa imagem da espada fundida à mão de Eleazar não é apenas um detalhe dramático, é um símbolo poderoso de sua persistência inquebrantável e da união perfeita entre o guerreiro e o instrumento de sua fé. Foi naquele dia, por intermédio da ousadia e da fé inabalável de Eleazar, que o Senhor Deus concedeu uma grande vitória a Israel. É crucial notar que a Bíblia atribui explicitamente a Deus o triunfo, deixando claro que a bravura de Eleazar foi o canal, mas a fonte daquela força e do sucesso era divina. Os israelitas, que haviam fugido em pânico e se distanciado do campo de batalha, só retornaram ao local do confronto depois que a luta decisiva havia terminado. Sua volta não foi para participar da contenda, mas para coletar os despojos dos inimigos mortos, um indicativo claro de que a vitória já estava garantida pela ação singular de Eleazar e pela poderosa mão de Deus. Esse retorno para os despojos ressalta a magnitude da vitória obtida por um único homem, transformado em exército pela fé. Esse episódio não é apenas uma anedota de coragem individual. É uma poderosa demonstração de como Deus pode usar um único indivíduo que se dispõe a ser completamente tomado por seu poder. Eleazar, em sua aparente solidão e desvantagem numérica, tornou-se um instrumento decisivo nas mãos de Deus, provando que a vitória não depende do número de combatentes, da superioridade tática ou da lógica militar, mas da fé inabalável e da disposição de um coração valente que se entrega à vontade divina. Sua história é um lembrete vívido de que, mesmo quando todos os outros recuam e a situação parece perdida, um indivíduo tenquidio determinado, preenchido pela força de Deus, pode reverter o curso de uma batalha e trazer uma vitória esmagadora, deixando uma marca indelével na história da fé e da guerra. O feito de Eleazar não só garantiu um triunfo militar, mas também reforçou a fé de Davi e de seus homens, mostrando-lhes a que ponto a intervenção divina pode levar um coração disposto.
A impressionante imagem da espada de Eleazar, travada em sua mão após uma batalha solitária, ressoa profundamente com os embates pessoais que enfrentamos em nossa vida. Assim como ele não largou a arma, muitas vezes nos encontramos agarrados às nossas lutas, sejam elas desafios de saúde, problemas financeiros ou crises emocionais. Essa persistência heróica nos lembra da passagem de Efésios 6, que descreve a armadura de Deus. Nela, a espada do Espírito é a palavra de Deus, nossa arma essencial. Quando nos sentimos sozinhos na batalha, como Eleazar, essa espada simbólica representa a fé inabalável e a confiança de que Deus está conosco, fortalecendo nossas mãos. É um convite para que em nossos próprios desafios nos entreguemos totalmente à vontade de Deus, permitindo que sua força nos preencha. Essa fusão entre nossa determinação e o poder divino é o que nos permite vencer, transformando nossas batalhas mais solitárias em vitórias que, no fim, revelam a poderosa mão de Deus em nossas vidas. A imagem de Eleazar com a espada travada em sua mão não revela fraqueza, mas sim uma conexão divina inseparável, um poderoso lembrete para nós. Ela nos incita a não desfalecer e a prosseguir lutando, mesmo quando a batalha parecer intransponível. Assim como Deus esteve com Eleazar, infundindo-lhe força sobrenatural para a vitória, Ele também estará conosco em nossos próprios embates. Essa persistência heróica nos mostra que quando nos agarramos à fé e nos entregamos ao poder divino, nossa arma se torna uma extensão da vontade de Deus, garantindo que não lutaremos sozinhos e que a vitória no fim virá. Hoje vamos mergulhar na história de Benaías, um dos guerreiros mais destemidos de Davi. Prepare-se para se surpreender com os feitos heróicos desse personagem bíblico e enxergar a grandiosidade de suas conquistas pela ótica da fé. Benaías, o destemido guerreiro de Davi, enfrentou um leão feroz em um dia de neve, quando todos os outros soldados estavam recuando com medo. Com sua fé inabalável e confiança em Deus, Benaías avançou corajosamente contra a fera rugidora. O chão coberto de neve não era páreo para a determinação desse herói, que lutou com valentia e destreza. Em meio à tempestade e ao perigo iminente, Benaías emergiu vitorioso, demonstrando não apenas sua coragem física, mas também sua fé inabalável, que o tornava invencível diante dos desafios mais assustadores. Benaías, o destemido guerreiro de Davi, ficou conhecido por enfrentar um egípcio gigante que aterrorizava as tropas de Israel. Enquanto os soldados recuavam apavorados diante da imponência e brutalidade do gigante, Benaías permaneceu firme, confiando no poder de Deus para a batalha que se aproximava. Com sua lança em punho e os olhos fixos no inimigo, ele avançou corajosamente contra o egípcio, cuja estatura era como a de um cedro do Líbano. Em meio ao campo de batalha, Benaías demonstrou não apenas sua habilidade física e destreza, mas também sua fé inabalável, que o impulsionava a desafiar os limites do impossível. Com um golpe certeiro e preciso, Benaías derrubou o gigante egípcio, provando mais uma vez que a confiança em Deus é a verdadeira fonte de coragem e vitória. Benaías foi designado por Davi para liderar os 30 valentes, um grupo seleto de guerreiros destemidos e leais. Sua missão era comandar esses valentes em batalhas épicas contra inimigos poderosos que ameaçavam a segurança de Israel. Com sua sabedoria tática, coragem inabalável e dedicação exemplar, Benaías liderou os 30 valentes para vitórias impressionantes, demonstrando não apenas sua habilidade como estrategista militar, mas também seu compromisso com a proteção do reino e a fidelidade ao rei Davi. Sob o comando de Benaías, os 30 valentes se tornaram uma força imbatível, inspirando temor nos corações dos inimigos de Israel e garantindo a paz e segurança do povo escolhido por Deus. Além do ataque, sua capacidade defensiva era notável.
Um bastão podia ser eficazmente usado para bloquear e desviar golpes de espadas, machados e até mesmo lanças, funcionando como um escudo improvisado que absorvia o impacto. Mais do que isso, era uma arma de imobilização e desarmamento. Em mãos hábeis, podia ser usado para golpear as armas dos oponentes, prendendo seus movimentos ou desalojando seus armamentos, criando aberturas cruciais para um contra-ataque. O exemplo de Benaías contra o egípcio, que usou seu bastão para arrancar a lança do adversário, ilustra perfeitamente essa tática engenhosa. Para camponeses e pastores, o bastão era uma extensão de seu dia a dia, usado para guiar rebanhos e se defender de predadores. Quando convocados para a guerra, essa familiaridade se traduzia em uma arma básica, mas familiar e confiável. Benaías, ao longo de sua jornada como guerreiro de Davi, enfrentou momentos de profunda aflição e desespero, em meio às batalhas mais árduas e aos desafios mais intimidadores. Sua fé inabalável em Deus era a âncora que o sustentava. Mesmo quando cercado pelo medo e pela incerteza, Benaías escolhia confiar na promessa divina de proteção e livramento. Sua convicção na soberania de Deus o capacitava a avançar com coragem, sabendo que não estava sozinho em suas lutas. Cada vitória conquistada por Benaías era um testemunho vivo do poder transformador da fé, que o tornava invencível diante das adversidades. Que a história de Benaías nos inspire a depositar nossa confiança inabalável no Senhor, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas. Benaías, além de suas proezas físicas, também se destacou por sua sabedoria estratégica e discernimento em tempos de guerra. Sua capacidade de avaliar rapidamente uma situação, identificar as melhores táticas e liderar seus homens com maestria, o tornava um comandante admirável. Em meio ao caos do campo de batalha, Benaías conseguia manter a calma e tomar decisões precisas que levavam à vitória. Sua visão aguçada e sua inteligência tática eram tão impressionantes quanto sua coragem física. Ao observarmos os feitos heróicos de Benaías pelos olhos da fé, somos lembrados não apenas de sua força bruta, mas também de sua sagacidade e habilidade estratégica que o tornavam um guerreiro completo e inspirador. Com um golpe certeiro e inesperado, Benaías conseguiu golpear a lança do egípcio, fazendo-o vacilar. Em um instante de pura ousadia, antes que o gigante pudesse se recuperar, Benaías arrancou a lança da mão do egípcio, virando a arma do adversário contra ele mesmo. O choque do egípcio foi evidente. Ele havia subestimado o guerreiro de Cabzeel, como tantos outros que havia enfrentado. O que se seguiu foi um desfecho rápido e decisivo. Benaías, agora, armado com a lança do próprio gigante, desferiu o golpe final, pondo fim à ameaça do imponente egípcio. O lugar de honra ao lado do rei. Os feitos lendários de Benaías, do leão ao gigante, o elevaram entre os 30 de Davi, destacando sua bravura e notável humildade, que ressoavam por toda parte. Benaías não buscava glória, mas a satisfação de servir a Davi com lealdade inabalável e a confiança do rei. Por isso Davi o fez chefe de sua guarda pessoal, consolidando seu lugar de honra ao lado do rei. Benaías enfrentou momentos de profunda aflição e desespero em sua jornada como guerreiro de Davi. Em uma das batalhas mais difíceis de sua vida, ele se viu cercado por inimigos poderosos e superados em número. A situação parecia sem esperança e o medo ameaçava paralisar seu coração. No entanto, em meio à escuridão da adversidade, Benaías escolheu erguer sua voz em oração, clamando ao Deus Todo-Poderoso por livramento e forças para a batalha que se aproximava. Sua fé inabalável o sustentou quando todas as probabilidades estavam contra ele, e ele encontrou forças sobrenaturais para enfrentar os desafios que pareciam insuperáveis. Com a certeza de que Deus estava ao seu lado, Benaías avançou com coragem e determinação, confiando na promessa divina de que nada é impossível para aqueles que creem. Que a história de Benaías nos inspire a depositar nossa confiança inabalável no Senhor, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas.
Conheça a inspiradora jornada de Abisai, a força inabalável da fé e liderança. Abisai. Vamos conhecer a incrível passagem desse grande personagem, que fez parte dos 30 valentes de Davi. Abisai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança, ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abisai era o mais famoso dos 30 e se tornou o líder do grupo, mas ele não era tão famoso quanto os 3. Segundo Samuel, capítulo 23, versículos 18 e 19. Abisai, a força inabalável da fé e liderança. Abisai, filho de Zeruia, irmão do temido Joabe e sobrinho do próprio rei Davi, não era apenas um guerreiro, ele era a encarnação da coragem e da lealdade incondicional. Nascido da forte e distinta tribo de Judá, sua linhagem o conectava diretamente ao coração da realeza e da promessa divina de Israel. Abisai não era um mercenário que vendia sua espada pelo melhor lance. Sua presença nos campos de batalha não era por ganho pessoal ou pilhagem, mas por um profundo e inegociável senso de dever. Ele lutava pelo seu povo, pela causa do seu rei ungido por Deus, Davi, e acima de tudo pela glória do Senhor de Israel. A história de Abisai é a história de um homem que transformou o compromisso em proeza, a fé no campo do sobrenatural, a força e o poder de Deus. Ele ascendeu rapidamente nas fileiras, tornando-se o líder dos 30, um corpo de elite de guerreiros notáveis, homens cujos nomes eram reverenciados e cujas façanhas eram contadas com admiração. Embora as escrituras o posicionem logo abaixo da fama lendária dos 3 mais poderosos, sua liderança entre os 30 era inquestionável. Abisai não apenas comandava, ele inspirava. Sua coragem destemida era um farol para seus homens, impulsionando-os a enfrentar desafios que outros considerariam insuperáveis. A simples presença de Abisai no campo de batalha era um catalisador para a bravura, uma promessa silenciosa de que não importa quão adversa fosse a situação, a luta continuaria. O relato de sua batalha contra 300 homens com uma única lança transcende a mera proeza humana. Humanamente falando, um homem não consegue lutar sozinho contra 300 homens e sair vitorioso. A matemática da guerra é clara, a disparidade numérica é esmagadora. Este feito não pode ser atribuído apenas à habilidade marcial de Abisai, por mais extraordinária que fosse. Aqui, a narrativa aponta para algo muito maior, ou seja, o uso da força sobrenatural empregada por Deus, para mais uma vez dar livramento ao seu povo.